Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente representa as reações químicas. E para falar da representação de reações químicas, eu gosto sempre de usar o exemplo do trânsito, né? No trânsito a gente tem placas de segurança na rua e essas placas elas indicam alguns dizeres, né? Quando a gente olha para uma placa de trânsito, a gente sabe o que essas placas querem comunicar para a gente, não é isso? Quando a gente fala de química, a gente pode representar reações químicas de diversas formas. A gente pode usar palavras para descrever, a gente pode também representar na forma simbólica. E essa forma simbólica a gente vai chamar de equação química. Tá? A equação química é a representação simbólica de uma reação química, tá? E como é uma representação simbólica, existem símbolos que a gente precisa entender o significado. Por mais que a gente, por exemplo, não entenda a que substância química se refere cada fórmula, mas é importante entender como é a estrutura de uma equação química, tá? Eu escolhi aqui um exemplo de uma transformação química, que só para lembrar vocês, quando eu falo de reações químicas e transformações químicas se referem à mesma coisa porque são sinônimos, né? A gente viu que uma transformação química, a gente vai ter substâncias que se transformam em outras substâncias, né? Então, isso significa dizer que em uma reação química eu tenho o início e tenho o final, né? Numa reação química, a gente vai ter dois membros, o inicial e o final. O início, a gente vai ter as substâncias que a gente vai chamar de reagentes, e no final a gente vai ter as substâncias que a gente vai chamar de produtos. De forma geral, a gente pode dizer que numa reação química, reagentes reagem para produzir os produtos, ok? Essa seta aqui, como vocês devem imaginar, ela está indicando transformações que essas substâncias juntas irão provocar. Essa substância junto com essa reage para produzir essas duas substâncias. É importante lembrar que existem reações químicas onde, por exemplo, a gente vai ter apenas um reagente e mais de um produto, assim como o contrário. O que eu quero dizer é que existem reações químicas que a gente pode ter um reagente, mas pode ter ao mesmo tempo 3, 4, 5 inúmeros reagentes, assim como para os produtos, tá ok? Bem, primeiro a gente tem que analisar um aspecto aqui. Numa reação química, a gente vai ter a fórmula química das substâncias que estão representadas. E a fórmula química, ela vai indicar quais são os elementos presentes, os elementos químicos, e também indica a quantidade de átomos que constitui a estrutura molecular dessa substância, ou a estrutura iônica, no caso, né? Por exemplo, a fórmula química, ela a, indica os elementos e suas quantidades em uma espécie química, certo? Por exemplo, a gente tem aqui o metano, né? Que tem essa fórmula química específica, onde a gente tem carbono e hidrogênio. Aqui a gente vai ter 1 mol de átomos de carbono, que é representado pela letra C, e a gente tem 4 mols de átomos de hidrogênio, H.
Então a gente pode analisar individualmente a fórmula química de todos os elementos, de todas as espécies que participam dessa reação química. Isso aqui foi só um exemplo, né? No caso aqui do gás oxigênio, a gente vai ter que é uma espécie formada apenas por um elemento químico, que é o oxigênio, onde existem 2 mols na sua constituição, tá? Esse outro 2 aqui, que eu vou até usar uma cor diferente para circular, a gente vai falar depois o que significa, tá bom? Então, cada substância química, no caso aqui eu tenho gás carbônico e aqui temos a nossa famosa água, tem uma fórmula química específica. Cada substância presente na reação química é indicada por uma fórmula específica, tá? Outro aspecto referente à representação das reações químicas que é importante lembrar é que os elementos que estão presentes nos reagentes, os elementos que estão presentes nas fórmulas das substâncias reagentes, eles devem estar nos produtos também. O que significa dizer o seguinte: nos reagentes eu tenho os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, consequentemente, nos produtos eu devo ter substâncias que tenham esses mesmos elementos químicos, porque de acordo com a lei de conservação da massa, os átomos de elementos químicos em reações químicas, eles não são destruídos, eles sofrem rearranjos para dar origem a novas substâncias, certo? E isso vai fazer sentido quando a gente for falar de balanceamento de equações químicas, mas por enquanto vamos ficar por aqui, tá? Outra parte importante numa equação química é o estado de agregação das substâncias, tá? Quando a gente fala de estado de agregação, é quase que a mesma coisa que estado físico, porém não é a mesma coisa, tá bom? E os estados de agregação, eles podem ser sólido, líquido, gasoso, vapor e aquoso. E esses estados de agregação, eles são indicados à direita de forma subscrita. Como aqui, o metano está no estado gasoso, o oxigênio está no estado gasoso, gás carbônico no estado gasoso e a água está no estado líquido, tá? Bem, outra constituição importante das equações químicas são os coeficientes estequiométricos. Vocês devem ter notado que nessa equação química a gente tem um 2 antes da água e um 2 antes do oxigênio, né? Esses números eles vêm antes da fórmula das substâncias para indicar a quantidade em mol que elas estão participando na equação química. Na ausência desse coeficiente, como está no caso aqui do gás carbônico e do metano, a gente tem 2 possibilidades. Ou, que é o caso aqui, o valor é igual a 1, ou a equação química ela ainda não foi balanceada corretamente. E esses números, eles vão refletir na quantidade de elementos químicos que existem dos dois lados das equações químicas. Mas sobre isso eu vou explicar depois para vocês, tá bom? Então, numa equação química, a gente vai ter reagentes e produtos. As substâncias elas são indicadas por fórmulas químicas, em que essas fórmulas químicas vão indicar quais são os elementos químicos que compõem e as suas respectivas quantidades em mol, tá? Outra constituição, os estados físicos, indicado subscrito à direita da substância, da forma da substância. Eu esqueci de dizer aqui, né, que os símbolos de sólido é S, líquido L, gasoso G, vapor V e aquoso AQ. Né? E sempre eles vão vir entre parênteses.
E quando se trata do Enem, o entendimento de que isso representa os estados físicos é muito importante para que a gente, por exemplo, entenda algumas questões que são apresentadas na prova, tá? Então, quando a gente trabalhando com a química, a gente vai ter frequentemente essa representação simbólica, né? E por fim, a gente vai ter que antes da fórmula das substâncias, a gente vai ter os coeficientes estequiométricos que indicam a quantidade em mol, tá? Quantidade, a gente chama quantidade de matéria em mol, ok? Então, quando a gente está trabalhando com equação química, a gente tem que entender que essa simbologia representa uma coisa, né? O que vem antes da seta é reagente e o que vem após a seta é produto.